Em Vila da Serra, uma pacata localidade no interior do Alentejo, vivia Matilde, uma jovem mulher que, sem sequer tentar, atraía olhares por onde passava. Matilde não era o tipo que buscava atenção, mas a sua presença fazia as ruas silenciosamente conspirarem a seu favor. Os homens ficavam sem palavras, trocando de pés nervosamente, enquanto as mulheres a observavam com um misto de admiração e inveja disfarçada. Naquele dia, Matilde vestia um vestido justo num tom profundo de verde esmeralda, com mangas compridas que realçavam sua cintura fina e abraçavam suavemente suas ancas. Nos pés, usava umas sapatilhas creme, com uma delicada risca dourada nas laterais, que davam um toque prático, mas cheio de estilo. A sua pequena mala de couro, pendurada ao ombro, completava o visual com uma sofisticação discreta. Seus cabelos soltos caíam em ondas leves, brilhando ao sol graças ao óleo que aplicava todas as manhãs. Havia nela uma simplicidade que encantava, um magnetismo sutil que não precisava de artifícios para se fazer notar. Matilde já morava em Vila da Serra há alguns anos. Depois de terminar o curso universitário em Évora, nunca conseguiu emprego na sua área, sobrevivendo com trabalhos temporários que mal pagavam as contas. Numa tarde quente de primavera, numa esquina da rua principal, esbarrou em Catarina, uma antiga colega da faculdade. Catarina estava de pé, segurando um monte de folhetos, parecendo ter perdido a batalha contra o sol abrasador. O rosto cansado e a roupa amarrotada denunciavam o desgaste do trabalho. Conversaram, e Catarina contou que já fazia um mês que trabalhava numa equipa de promoção, distribuindo folhetos para uma empresa local de construção. Não é nenhum luxo, mas pelo menos pagam, disse ela, oferecendo-se para apresentá-la ao coordenador, um tipo aparentemente simpático, desde que não tenhas medo de andar a distribuir papéis pela vizinhança. Matilde deu de ombros. O que tinha a perder? 2 dias depois, lá estava ela junto ao mercado municipal, uma sacola cheia de folhetos pendurada no ombro. Vestia um casaco cinzento curto e umas colantes pretas em renda, não por pragmatismo, mas por princípio. Se vou estar distribuindo folhetos, pelo menos vou ser eu mesma, pensou. As pessoas olhavam, algumas agradeciam, e um velho mesmo brincou. Com essas pernas, até para distribuir estrume podes ir, levo tudo. Matilde sorriu, apesar do fogo que sentia por dentro. Por vezes, tinha que engolir o irritamento quando os carros buzinavam ou homens gritavam oi, linda, vem comigo. O que a fazia revirar os olhos e desejar que as pessoas tivessem um pouco mais de educação. Numa terça-feira estranhamente silenciosa, Matilde distribuía folhetos num bairro residencial onde as casas eram cinzentas e as ruas vazias. Restava-lhe poucos folhetos quando, de repente, um enorme cão, mais parecia um urso disfarçado, abaurou o ar, derrubando-a no chão. As patas caíram diretamente no seu peito, o focinho quase tocou-lhe o rosto. A mala caiu, espalhando os papéis pelo chão molhado, que pareciam folhas de outono. Matilde ficou deitada, encostada às costas numa bancada, enquanto o gigante peludo tentava lamber-lhe o rosto. Logo surgiu o dono do cão, um homem alto, de cerca de 40 anos, com sobrancelhas grossas e um sotaque suave do sul. Ele correu até ela, desculpando-se de forma atropelada. Desculpe, desculpe. Ele escapou assim que abriu o portão. Ele é só feliz, não morde, disse o homem, segurando firme a coleira. Matilde levantou-se, sacudindo a roupa. O casaco estava sujo, a saia torta, e o cabelo desgrenhado. O cão abanava o rabo sem vergonha alguma. Acho que acabou de destruir meu dia de trabalho, comentou ela com um sorriso forçado. O homem olhou-a com culpa. Por favor, deixe-me ajudar. Tenho roupas da minha filha em casa, talvez sirvam para você. Matilde hesitou. Ir à casa de um estranho? Não era prudente. Mas ele parecia confiável. Camisa bem passada, óculos de armação metálica, cheiro leve a café e madeira antiga, como móveis de família. Pensou. Ou aceita ajuda agora ou vai para casa com o casaco meio aberto, colantes sujas e folhetos molhados. Aceitou. Entraram numa casa de 2 andares, com um pequeno jardim à frente, surpreendentemente acolhedora. O homem levou-a até a casa de banho, entregou-lhe um pijama e umas leggings cinzentas macias da filha. Quando ela saiu vestida com aquelas roupas alheias, uma camisola justa e umas calças que quase lhe chegavam a meio da coxa, ele estava na cozinha a fazer chá. O olhar dele deslizou por ela, rápido e quase invisível, mas não passou despercebido. Não foi um olhar descarado, antes um susto próprio perante a sua reação. Fica-te bem, disse-ele. Sentaram-se à mesa, ela abraçando a chávena com as mãos. Sentiu que naquela casa havia algo mais, um misto de segurança e perigo que a convidava a ficar. Ele, que se chamava Tiago, ou simplesmente tio para os conhecidos, tinha 42 anos, trabalhava num armazém fora da vila, conduzia um velho Renault e, segundo dizia,
Vivia só com o cão e a sua paz. Ela tentou não desempenhar um papel, não flertar de propósito. Mas ele via cada movimento, cada dobra da camisola que ela alisava e esquecia, as ancas pronunciadas pelas leggings. Ele sabia. Silêncio entre eles era carregado. Tens filha? Ela perguntou. Estuda em Lisboa, vem cá poucas vezes, respondeu ele. E a tua mulher? Suspirou, divorciados há 3 anos. Nada para contar. A solidão, aparentemente, era sua companhia constante. Não tens medo de deixar uma miúda estranha entrar em casa? Ela lançou meio a sorrir. E tu de entrar? Respondeu ele, encarando-a nos olhos. Ela calou-se, sentindo algo selvagem e inexplicável mexer dentro de si. Era um jogo? Ou estaria ela à beira de algo irreversível? Riram-se à mesa, ele ofereceu um bolo de cereja. As cerejas eram ácidas, como seus pensamentos. Apesar do frio lá fora, a casa era quente, e aquele calor invadia-lhe a alma. Sentaram-se em silêncio, mas o silêncio tinha tanta tensão que parecia afogar. De repente, a chuva caiu com força, como se o céu quisesse testar a sua frágil conexão. Ele ofereceu-lhe ficar para secar, trouxe uma manta, e ela enroscou-se sentindo o calor do corpo dele. És estranha, disse ela. E tu és invulgar, respondeu ele, ficando de pé, sem se sentar, apenas a olhar. Queres trocar de roupa? Tenho uma camisa grande e quente. Ela sentiu. No quarto, tirou a camisola e as leggings alheias, vestiu a camisa dele que lhe ia quase até meio das pernas, e voltou. Ele virou-se para ela, congelando, como se não acreditasse no que via. Os olhos encontrarão-se, e naquele instante Matilde soube. Era só o começo. A noite em Vila da Serra era estranhamente quente, sem número vento nem estrelas. A chuva tamborilava nas janelas, lembrando que o mundo lá fora continuava cinzento e frio. Mas ali dentro, o calor que aquecia a alma e despertava o coração era real. Ela deitada no sofá, envolta na manta, ainda com a camisa dele, sentia o mundo a mudar. E naquela mudança escondia-se um segredo que ambos teriam de desvendar. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas cortinas da pequena casa na periferia de Vila da Serra, onde Matilde passará a noite. Ela despertou com uma sensação estranha de formigueiro pelo corpo, como se cada célula estivesse viva e alerta a um mistério invisível. O aroma da camisa de Tiago ainda pairava no ar, um cheiro quente de café forte, madeira antiga e um toque metálico quase imperceptível, como som distante de ferramentas enferrujadas no sótão. Com cuidado, ela levantou-se, abraçou os ombros para afastar o frio que teimava em invadir o seu corpo e foi até o espelho. Os cabelos, despenteados, caíam em ondas suaves sobre os ombros, enquanto os olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e esperança. A camisa larga de Tiago, que lhe cobria o corpo, parecia demasiado quente para ser apenas uma peça de roupa. Era quase um abraço invisível, um lembrete do que tivera na noite anterior. Enquanto Matilde se preparava para sair, a porta abriu-se lentamente e Tiago entrou, segurando 2 chávenas fumegantes de café. O olhar dele parou nela por um instante que pareceu durar uma eternidade. Havia ali mais do que simples ternura, uma dor escondida, um segredo que ele não conseguia dizer em palavras. Ainda acordada cedo, murmurou ela, sentando-se na beira do sofá. Não consegui dormir, respondeu ele, pousando as chávenas na mesa. Estavas linda enquanto dormias. Matilde sorriu, mas a sua mente estava longe das palavras doces. Sentia-se vulnerável, como se tivesse aberto uma porta para um mundo desconhecido, sabendo que não havia caminho de volta. Após o pequeno almoço, Tiago ofereceu-se para acompanhar até casa. A curta caminhada pelas ruas ainda molhadas da vila parecia carregada de uma tensão invisível. Cada olhar, cada gesto, podia mudar o destino daquela relação nascente. Quando chegaram ao prédio onde Matilde morava, uma figura surgiu da sombra. Uma mulher alta, vestida com um casaco grosso e um cachecol colorido que lhe escondia parcialmente o rosto. Os olhos dela tinham o mesmo brilho forte de Tiago, mas a voz transbordava mágoa e uma fria reprovação. Quem é ela? Perguntou a mulher, fitando Matilde como se fosse uma intrusa. Matilde ficou paralisada. Ali estava, na mesma camisa grande, sem maquilhagem, com o cabelo desalinhado e o cheiro da chuva ainda preso à pele. As palavras ficaram presas na garganta. Apenas uma amiga, interveio Tiago, tentando aliviar a tensão. A mulher apertou os lábios, olhando para ele com uma mistura de raiva e tristeza. Um silêncio pesado caiu sobre o trio, tornando o ar quase respirável. Matilde sentiu-se uma estranha numa história que não era sua. Sem dizer mais nada, virou-se e afastou-se, deixando para trás olhares e palavras não ditas. O coração batia descompassado, as mãos tremiam, e o chão molhado cheirava a terra fresca. Chamou um táxi, e ao entrar, deixou-se envolver pelo silêncio, que a acompanhou até casa.
Só sob chuveiro quente, quando a água lavava as últimas gotas da tempestade e da ansiedade, ela permitiu-se chorar, não de dor, mas de uma emoção intensa que a assustava pela sua força. Nos dias que se seguiram, Tiago não ligou nem mandou mensagem. Parecia que ambos tinham decidido guardar o silêncio para não destruir o que tão delicadamente tinham começado a construir. Mas dentro de Matilde, uma chama ardia, alimentada por memórias de toques, olhares e palavras sussurradas. No terceiro dia, o telefone vibrou com um número desconhecido. Uma mensagem curta: "Estás em casa? Posso passar?" Ela não respondeu de imediato, o coração a saltar no peito. Passados 30 minutos, a campainha tocou. Era ele, com um termo e um pacote pequeno nas mãos. "Olá", disse Tiago, tentando sorrir. "Não quero que isto acabe assim. E como queres que acabe?" Perguntou Matilde, controlando o tom. "Não quero que acabe", respondeu ele, olhando fixamente para ela. Matilde hesitou, mas abriu a porta, deixando entrar não só o homem, mas também a sua própria vulnerabilidade. Sentaram-se na sala, ele pousou o termo na mesa e falou calmamente, sem pressas, deixando que o silêncio preenchesse os espaços entre as palavras. Ela, encostada ao seu ombro, sussurrou apenas uma frase: "Tenho medo." Tiago assentiu, compreendendo sem precisar de mais. "Eu também." Mas juntos, a coisa muda. Naquela noite, enquanto a chuva voltava a cair do lado de fora, eles ficaram deitados lado a lado, não precisando de segurar as mãos para sentir a presença um do outro. O calor dos seus corpos era mais forte do que qualquer tempestade. As semanas passaram. Tiago aparecia quando podia, trazendo um bolo da padaria local em Extremóis, onde tinha um amigo padeiro. Sentavam-se na cozinha, ouvindo o rádio que tocava desde baladas portuguesas até o inesperado jazz que um dia Tiago tinha colocado por engano, e que ambos tinham acabado por adorar. Matilde voltou a distribuir folhetos, desta vez nas farmácias do centro da vila. Tiago brincava, dizendo que era um lugar perigoso, onde ela podia facilmente perder a cabeça com alguns velhinhos distraídos. "Vou por umas colantes grossas, uma saia curta, um casaco longo e botas forradas", respondia ela, não por sedução, mas para se lembrar que, mesmo na rotina, podia ser livre e sentir-se viva. Mas a calma não dura para sempre. Numa noite tardia, ao ouvir a voz de Tiago no patamar da escada, Matilde abriu a porta e deu de caras com uma mulher. Baixa, de traços delicados mas com um olhar pesado de dor e reprovação, era a ex-mulher dele. "A sério?" disparou, fitando Matilda. A miúda dos folhetos. Quase 20 anos mais nova, Matilde estava descalça, numa t-shirt e calções de desporto, sem defesas, sem raiva. Apenas aquela estranha certeza de que não precisava lutar por um lugar num passado que não lhe pertencia. A mulher virou-lhe as costas, deixando para trás um olhar que mais parecia pó, levado pelo primeiro vento. Tiago aproximou-se de Matilde. "Desculpa", murmurou. "Ela aparece sem avisar. Ainda acha que tem direito. Tu deixaste-a pensar isso", respondeu ela, firme. Ele baixou os olhos e abraçou-a com força. Sem palavras, só dor e gratidão. "Não te vou deixar ir, a não ser que se vás embora tu. Mas tens o direito de partir", acrescentou, e ela não respondeu, apenas se enroscou mais nele. Desde esse momento, tudo mudou. Começaram a ver-se menos, as conversas tornaram-se escassas, e Matilde passava cada vez mais tempo a olhar pela janela, perdida nos seus pensamentos. Veio o rigoroso inverno alentejano, com geadas que pintavam as janelas de azul e branco, o nariz colado ao cachecol, o estalar da neve sob as botas. Matilde saiu de casa para o encontro marcado, mas Tiago não apareceu. Nem telefonou. Ela esperou no café da praça, onde o cheiro a pastéis de nata e café barato se misturava com o frio e a espera. Horas depois, resignada, regressou à casa, envolta no silêncio. No quarto dia, uma carta chegou, com a caligrafia familiar. "Não sei o que me está a acontecer. Talvez tenha medo, talvez tudo tenha ido rápido demais. Tu abalaste o meu mundo, e eu fiquei mais fraco. Não quero arrastar-te para o meu caos. Mereces luz, não sombras. Amo-te demais para destruir isso. Por isso, vou embora. Perdoa-me. Matilde leu a carta 20 vezes antes de a queimar. Na primavera, recomeçou a distribuir folhetos, agora na vila vizinha de Porto Alegre, simplesmente para se manter em movimento. Percorria ruas alheias, olhava janelas desconhecidas e pensava: nem tudo que importa fica. Numa paragem de autocarro, avistou uma silhueta familiar, um homem alto, com casaco escuro, acompanhado por um cão. Ele não a viu, e ela não chamou. Apenas olhou e seguiu seu caminho. Porque existe um amor que permanece, mesmo quando já não está presente. No ar pairava um mistério. O que viria a seguir? Por que ele se foi? Conseguirá Matilde algum dia desvendar o que se esconde por trás daquela despedida? Enquanto a vila mergulhava na chuva primaveril, longe, para lá do horizonte, uma nova página da sua história começava a ser escrita.
Passaram-se semanas desde aquele encontro silencioso na paragem de autocarro, e Matilde sentia-se como se tivesse entrado numa nova fase da sua vida, calma, contida, mas cheia de contradições interiores. Continuava a distribuir folhetos pelas farmácias e lojas de Porto Alegre, mas agora os seus olhos tinham um brilho distante, a sua habitual sorriso parecia mais raro, como se guardasse um segredo apenas seu ponto atrás dela arrastava-se uma sensação de vazio que nem os bolos fresquinhos da pastelaria da vila, nem as canções nostálgicas que Tiago colocava no rádio, conseguiam preencher. Numa das noites frescas, enquanto o crepúsculo envolvia a vila num abraço de sombras, Matilde ficou parada junto à janela do seu pequeno apartamento. Vestia um vestido simples, de um bordô escuro que realçava sua silhueta esguia, apertando-lhe a cintura com delicadeza. As colantes pretas em renda fina cobriam as suas pernas longas, não para seduzir, mas para lembrar-se que, mesmo na rotina, podia ser ela mesma. Os seus pés estavam calçados com umas botinhas de camurça macia, forradas com pelo, e os cabelos, ligeiramente despenteados pelo vento, caíam em ondas suaves sobre os ombros. No dedo anelar brilhava um anel fino, herança da avó, que ela nunca tirava. Foi então que ouviu a campainha. Surpresa, olhou para o botão da porta, sem esperar visitas. Abriu, e do outro lado estava Tiago, a sua jaqueta gasta, o cão ao seu lado, e nos olhos um brilho cansado, mas familiar. Olá, disse ele, como se tivesse encontrado um velho amigo. Matilde hesitou, o coração apertou-se numa mistura de medo e esperança. Com um gesto lento, afastou-se e deixou entrar. A casa parecia tão acolhedora e quente como naquela primeira noite que passaram juntos. Tiago colocou o cão à porta, tirou a jaqueta e sentou-se no sofá, olhando para baixo, como se procurasse as palavras certas. Pensei muito, começou, e percebi que não posso simplesmente desaparecer da tua vida. Matilde olhou para ele, e naquele silêncio pesado, cheio de palavras não ditas e sentimentos enterrados, perguntou, com voz trêmula: por quê? Porque foste embora. Medo, confessou ele, com um sorriso triste. Medo de te perder, e ao mesmo tempo, de não ser suficiente para ti. De repente, tirou do bolso um pequeno pacote. Estendeu para ela. Isto é para ti. Matilde desembrulhou e encontrou uma chave antiga, pesada, de metal, com uma delicada gravação. O que é isto? Perguntou, curiosa. A chave da antiga casa do meu avô, explicou Tiago, onde guardamos segredos que dizem respeito a nós. Quero que venhas comigo, que juntos desvendemos tudo que ficou escondido no passado. Ela olhou para ele, e dentro de si sentiu acender-se aquela mistura de ansiedade e desejo, a mesma que tinha sentido naquela primeira noite juntos. Estás a falar a sério? Perguntou, sem desviar o olhar da chave. Absolutamente, respondeu ele, mas não será fácil. Aquela casa guarda mais do que memórias. Lá dentro estão respostas para perguntas que ainda não ousamos fazer. De repente, o cão latiu baixinho, rompendo o silêncio. Matilde suspirou, sentindo o coração acelerar. Está bem, disse, vamos tentar. E assim, enquanto a noite caía sobre Vila da Serra, envolvendo a vila numa penumbra misteriosa, preparavam-se para abrir as portas de um passado esquecido, onde os segredos e o perigo se escondiam nas sombras. Alguns dias depois, Matilde escolheu seu vestido preferido, um verde escuro profundo que delineava as curvas do seu corpo com elegância. O vestido terminava pouco acima dos joelhos, e ela calçou umas botas de veludo negro com um pequeno salto, que lhe davam graça ao andar. Os cabelos soltos caíam em ondas suaves, e no pescoço brilhava uma corrente dourada com um pequeno pendente em forma de chave. Presente de Tiago. Na mala, levava umas luvas de pele e uma lanterna, precauções para a aventura que aguardava. Tiago esperava à porta, vestido com um casaco escuro e sapatos simples. A sua habitual aparência cuidada ligeiramente desleixada pela ansiedade. Estás pronta? Perguntou, com um sorriso nervoso. Pronta, respondeu Matilde, a sua voz firme, mas com um brilho de emoção. Chegaram à casa antiga, situada no bairro abandonado da vila, onde as ruas tinham um chão rachado e os candeeiros mal iluminavam o caminho, como se tivessem medo do escuro. O edifício estava rodeado de arbustos e pinheiros altos, as paredes descascadas e as janelas cobertas de poeira e teias de aranha. Tiago tirou a chave do bolso, e o som do metal a tocar a fechadura ecoou pela noite silenciosa. A porta rangeu ao abrir-se, revelando o interior escuro e úmido, onde o cheiro a mofo e madeira velha se misturava com o silêncio pesado da história esquecida. Dentro, as sombras dançavam nas paredes gastas, e o ambiente parecia sussurrar segredos antigos. A mobília antiga, coberta de pó, os livros espalhados e as fotografias amareladas nas paredes criavam uma atmosfera de memórias abandonadas. Foi aqui que cresci, disse Tiago, a voz baixa, mas há coisas que ninguém ousa contar. Matilde ouviu atentamente, sentindo a tensão crescer a cada passo que dava. Num canto, um baú velho chamou a atenção dela.
decorado com entalhes e ferragens enferrujadas, parecia guardar um mundo de mistérios. Tiago aproximou-se, abriu com cuidado, e dentro estavam cartas, diários e fotografias de um jovem que se parecia muito com ele, e de uma mulher com um sorriso enigmático. Este é o meu pai e a sua primeira paixão, explicou Tiago. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Continuou. Tudo terminou de repente, e desde então, a família vive rodeada de rumores sobre segredos e traições. Matilde pegou num dos diários, as páginas amareladas e a caligrafia limpa e cuidadosa. Começou a ler em voz alta, e a história revelou-se cada vez mais intrincada. Amor proibido, encontros secretos, desaparecimentos misteriosos. Numa das cartas, mencionava-se um objeto escondido, capaz de mudar o destino de toda a família. Temos de encontrar isso, disse Tiago, olhando firme para Matilde. É a chave para o passado, e talvez para o nosso futuro. Ela concordou, sentindo crescer entre eles algo mais forte do que uma simples parceria, confiança, perigo, e uma atração que desafiava-o. Medo. De repente, um ruído suave ecoou do fundo da casa, como se alguém, ou alguma coisa, se movesse nas sombras. Pararam, atentos. Ouviste isso? Sussurrou Tiago, apertando a lanterna. Sim, respondeu Matilde, com o coração a bater mais rápido. Era evidente que não estavam sozinhos. Seus olhares cruzaram-se, carregados de determinação e medo. Sabiam que os aguardavam não só respostas, mas também desafios que poderiam mudar para sempre as suas vidas. Lá fora, a noite escurecia. As sombras cresciam e os seus passos ecoavam no silêncio do velho casarão. De repente, a porta fechou-se com um estrondo atrás deles. Matilde percebeu, com frio, a subir-lhe pela espinha, que não havia volta a dar. O que escondia aquele lugar? E quem, ou o que, fazia as paredes sussurrar na escuridão? As respostas jaziam nas sombras, e apenas juntos poderiam encontrar a luz. A escuridão envolvia o velho casarão de Vila da Serra como um manto pesado e silencioso. Matilde e Tiago permaneciam imóveis no corredor estreito, iluminado apenas pelo fraco feixe da lanterna que tremia nas mãos dele. O som da porta bater atrás deles reverberava pelas paredes gastas, fazendo ecoar um silêncio inquietante. O frio parecia não vir apenas do ar úmido, mas do próprio mistério que ali se escondia. Acho que alguém não quer que saiamos, murmurou Tiago, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso que não chegou aos olhos. Matilde apertou a alça da mala contra o corpo, sentindo o coração a bater acelerado. A sua respiração tornava-se cada vez mais audível, misturando-se com o rangido distante do soalho antigo, como se a casa respirasse conosco, viva e atenta. Devemos avançar, sugeriu ela, a voz firme apesar do medo. Se ficarmos parados, pior será. Tiago concordou, e lentamente começaram a avançar pelo corredor, os passos ecoando como tambores numa catedral vazia. As paredes, cobertas por papéis de parede desbotados, pareciam sussurrar histórias esquecidas, segredos guardados a 7 chaves. Chegaram a uma sala ampla, onde a luz da lanterna revelou um armário antigo de portas entalhadas. Tiago aproximou-se e, com um toque cuidadoso, abriu-o. No seu interior estavam fotografias antigas, cartas e um envelope amarelado preso com uma fita vermelha. Vês esta mulher? Perguntou Tiago, apontando para um retrato de uma jovem de sorriso enigmático e olhos profundos. Matilde estudou a imagem, sentindo uma estranha conexão, como se aquela mulher guardasse um segredo que ecoava até o presente. Parece a mulher da fotografia no baú, comentou, pegando na carta com mãos ligeiramente trêmulas. A carta falava de uma paixão proibida, encontros às escondidas e de um objeto escondido que poderia alterar o destino da família. À medida que liam, uma tensão crescente enchia o ar, como se as próprias paredes estivessem a alertá-los. De repente, do corredor veio um som, um sussurro, ou talvez um suspiro, seguido de um leve arrastar. Ambos se viraram, a lanterna tremendo, iluminando a penumbra. Quem está aí? Perguntou Tiago, a voz firme, mas com leve tremor. Silêncio. Matilde sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, e apertou a mão dele, buscando conforto. Talvez seja só o vento, murmurou, tentando convencer-se. Mas o coração dizia-lhe outra coisa. Decidiram explorar o resto da casa, cada passo uma mistura de fascínio e medo. Entraram numa pequena biblioteca, onde os livros estavam cobertos de pó, mas ainda guardavam palavras que poderiam ser a chave para o enigma. Enquanto folheavam um diário antigo, ouviram novamente o som, desta vez mais próximo, um ruído de passos suaves do outro lado da porta. Tiago ergueu a mão para sinalizar silêncio e aproximou-se da porta, pressionando o ouvido contra a madeira. Alguém está aí, confirmou, virando-se para Matilde com os olhos arregalados. Ela engoliu em seco, sentindo o corpo a tremer, mas sabia que não podia recuar agora. Era como se a casa os tivesse capturado num jogo onde o tempo e o espaço se confundiam. Sem aviso, a porta rangeu lentamente, abrindo-se por si só, revelando um corredor escuro que parecia não ter fim. Um frio intenso emanava dali, e o ar cheirava a poeira antiga e a algo indefinido, quase metálico. Vamos,
disse Matilde, decidida, segurando a mão de Tiago. Avançaram, guiados pela luz trêmula da lanterna e pela vontade de descobrir o que estava escondido naquela casa que parecia respirar segredos. No fim do corredor, encontraram uma porta pesada de madeira, com inscrições quase apagadas. Tiago usou a chave antiga para abrir, e um rangido profundo ecoou pela casa. Dentro, uma sala pequena, iluminada por um único raio de luz que entrava pela janela suja. No centro, uma caixa de madeira entalhada, coberta de pó e teias de aranha. Matilde aproximou-se com cuidado, sentindo o peso do momento. Quando abriu a caixa, encontrou um objeto envolto em tecido, um medalhão antigo, com símbolos misteriosos gravados. É isto, disse Tiago, olhando para ela. O que pode mudar tudo. De repente, um estalo alto fez com que ambos se virassem para trás. A porta pela qual tinham entrado fechou-se com estrondo, deixando-os presos naquela sala com o medalhão e o silêncio ameaçador do velho casarão. Matilde sentiu uma mistura de excitação e terror. O jogo tinha apenas começado, e as sombras na casa pareciam ganhar vida, observando-os, esperando pelo próximo movimento. No exterior, a noite avançava, e a vila dormia alheia ao mistério que se desenrolava naquela casa antiga. Mas dentro, o destino de Matilde e Tiago estava ligado a segredos que poderiam mudar tudo, para sempre. E enquanto as sombras se alongavam pelas paredes, uma pergunta pairava no ar. Quem ou o que os teria trancado ali? E qual seria o preço para desvendar a verdade? O silêncio respondeu, apenas com o som do coração a bater forte, e o sussurro distante de uma promessa. Que nada seria como antes. O medalhão repousava na palma da mão de Matilde, frio e pesado, como se guardasse o peso de histórias nunca contadas. Os símbolos gravados pareciam pulsar com uma energia própria, iluminando fracamente a penumbra da sala onde estavam presos. Tiago observava os olhos fixos naquele objeto que, de repente, parecia ser a chave não só dos segredos da família dele, mas também do mistério que agora os envolvia. Sentes isso? Perguntou Matilde, a voz carregada de uma mistura de fascínio e apreensão. Ele assentiu, o rosto sério. É como se este medalhão fosse mais do que um simples objeto. Parece que nos liga a algo, ou alguém. Enquanto falavam, um leve estalido soou novamente, desta vez vindo do canto oposto da sala. Os seus olhares cruzaram-se com uma ansiedade crescente. A luz da lanterna vacilou e a sombra alongou-se, tomando uma forma que parecia quase humana, mas impossível de definir. Não estás a imaginar coisas, disse Tiago, tentando manter a calma. Alguma coisa está aqui conosco. Matilde engoliu a seco, sentindo o calor subir-lhe ao rosto, misturando medo e excitação. A sensação de estar observada era palpável, quase sufocante. Temos de sair daqui, sugeriu, mas a porta continuava firmemente fechada, como se a casa própria se recusasse a libertá-los antes que o seu segredo fosse revelado. Tiago virou-se para o medalhão. Com um gesto hesitante, passou os dedos pelas inscrições. Uma luz tênue começou a emanar do objeto, iluminando os rostos de ambos com um brilho espectral. De repente, as paredes da sala pareceram ganhar vida, as pinturas antigas ondulando como se fossem feitas de água, e um sussurro quase inaudível percorreu o ar, carregado de promessas e avisos. Ouviste? Perguntou Matilde, apertando a mão dele com força. Sim, respondeu Tiago, é como se a casa nos estivesse a contar algo. Ou a pedir ajuda. O medalhão emitiu um brilho mais intenso, e a porta da sala, que até então se recusava a abrir, começou a render lentamente, escancarando-se como por magia. Sem hesitar, os dois atravessaram o limiar e encontraram-se num corredor que não existia antes, repleto de velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias antigas. Cada passo que davam ecoava por aquele corredor misterioso, e o ar estava pesado, carregado de uma história antiga e esquecida. No fim do corredor, uma porta dupla em madeira maciça aguardava-os, com entalhes intrincados que pareciam contar uma história de amor e traição. Tiago olhou para Matilde, o olhar profundo e cheio de significado. Pronta para ver o que está escondido aqui? Ela sentiu, sentindo o coração disparar entre o medo e a curiosidade. Ao abrir as portas, foram recebidos por uma sala iluminada por um candelabro de cristal, onde um antigo retrato de família dominava a parede principal. No centro, uma mesa coberta por cartas, fotografias e um diário antigo. Matilde aproximou-se do diário, folheando as páginas gastas e descobrindo a história de um amor proibido entre o pai de Tiago e uma mulher misteriosa, cujas ações tinham causado uma ruptura na família que se estendia por gerações. Enquanto liam, a tensão entre eles crescia, não só pela revelação dos segredos, mas também pela proximidade física que os fazia sentir cada vez mais a presença um do outro. Mas o silêncio daquela sala guardava mais mistérios, e um som súbito de passos atrás deles fez com que ambos se virassem rapidamente. Nada se viu, apenas o eco de um sussurro distante que parecia dizer:
A verdade tem um preço. Matilde e Tiago sabiam que estavam apenas no início de uma jornada que os iria levar a confrontar fantasmas do passado e a enfrentar perigos que ameaçavam não só o seu futuro, mas também as suas vidas. E enquanto a noite avançava lá fora, a casa antiga permanecia imponente, guardando os seus segredos e observando, silenciosa, o desenrolar daquela história que estava longe de terminar.